Nós estamos utilizando para essa execução um vergalhão de 16 milímetros. Nós vamos fazer a fixação dele. Essa fixação é feito o intermédio de a gente chapando massa no vergalhão e depois retirando o excesso com a colher de pedreiro. Outra etapa que a gente consegue garantir logo de cara é a verificação do prumo. O prumo da parede tem que estar livre, balançando, mais ou menos 1 milímetro de distância do ferro. Se às vezes precisar de alguma puxada, a gente regulariza essa puxada na própria massa. A vantagem de utilizar o vergalhão de obra é que ele não é flexível e você vai garantir de fato que a parede já vai ficar totalmente no prumo. Nessa primeira etapa, a gente vai fazer o preenchimento logo no cantinho da parede, para a gente completar essa parte onde a régua de arame não pega. Então a gente chapa logo essa parte aí para poder ir secando. A gente chapa a massa e vai espalhando ela de forma homogênea. Não precisa chapar a massa grossa, porque esse vergalhão é de 16 milímetros. O nosso reboco vai ficar no máximo aí com 1,5 cm. Então é uma medida bem bacana aí que a gente consegue trabalhar na questão da obra e economizar material também. Chapamos a massa de uma lateral, no outro canto da mestra. Agora a gente vai preencher a mestra de fato pelo meio. A gente começa de baixo para cima fazendo a aplicação da massa e a gente vai chapando ela não muito grosso para não precisar ter muito excesso. E assim que você terminou o outro lado, você volta chapando a massa também, como você está acompanhando aí. Terminei de chapar a massa, observe que fica parecendo umas barriguinhas. Eu vou com a colher de pedreiro com o fundo dela e vou esticando essas barriguinhas e distribuindo toda a massa ao longo da parede que eu chapei, deixando bem espalhadinho. Sempre eu deixo um excesso, eu não deixo mais fundo, porque a régua de arame que vai retirar todo o excesso na hora da execução desse tipo de atividade. Terminei de chapar, eu vou pegar a régua, encostar na minha mestra de um lado e do outro e arrastar a régua para cima. A gente espera 40 minutos e depois de 40 minutos a gente vai e faz o repasse com a régua de alumínio e fergando essa régua em cima do vergalhão. A gente vai arrastando da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda a régua no nosso vergalhão. Faz isso de cima até embaixo do nosso balcão. Pronto, terminei de fazer o repasse da nossa régua. Eu vou agora juntar esse material que caiu no chão, porque ele vai ser reaproveitado para eu poder chapar em um outro lugar. Juntei todo o material que eu vou reutilizar, agora eu vou retirar a minha mestra. Para isso eu faço um pequeno corte com a minha colher do lado do meu vergalhão. Arrasto ele para fora e puxo. Tá livre meu vergalhão aí agora. Repasso a colher para poder retirar a borda que ficou passando. Do outro lado eu faço a mesma coisa. Retirei a minha mestra. Agora eu vou providenciar um material para eu poder tapar todo esse buraco da minha mestra. E eu tapo esse buraco justamente enquanto a massa está fresquinha. Isso evita uma possível marca quando o reboco secar, tá? Nesse mesmo ponto que o reboco está, sem deixar secar demais, a gente já preenche novamente os locais da mestra. E depois a gente vai retirar esse excesso de massa quando essa massa já estiver puxada também. Lembra que eu coloquei massa na cavidade onde eu retirei a mestra? Mais ou menos meia hora depois essa massa já tá sequinha aí já. Agora eu vou repassar aqui, ó, tapar todos os buracos que tem na parede. Qualquer buraquinho miudinho que tem, porque a minha parede vai receber revestimento, mas ela tem que estar um reboco bem alinhado, bem acabado, para na hora que eu for aplicar o meu revestimento não ter retrabalho, tá ok? Então você pode vir repassando, fazendo toda essa, tapando os buraquinhos menor. Depois de tapar todos os buraquinhos pequenos que tem na parede, a gente vai pegar a régua de alumínio e repassar todinha na parede e retirar esses excessos, porque a parede já está sarrafiada. A gente vai só tapar esses pequenos orifícios um pouquinho maior que estão aí, ó, e finalizar a nossa parede. Não precisa dar mais nenhum acabamento, é só isso e depois aplicar o revestimento. O pé de parede, se você não tiver esse cuidado de passar no pé bem na partezinha de baixo, passar um sarrafinho pequeno, ó, ele pode ficar com alguma ondulação. Então é
é de costume dar defeito nesses pontos no pé da parede. Mas se você nos cantinhos no pé da parede vir com o sarrafinho e repassar todinho, você vai dar um bom acabamento, sua parede vai ficar 100% alinhada.